Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de bioestatística. E hoje nós vamos unir dois temas que andam sempre juntos na análise de dados, que são as tabelas de contingência, que ajudam a organizar e a interpretar variáveis categóricas, e os testes de organização entre grupos, que vão servir para avaliar diferenças entre grupos, tanto para variáveis categóricas quanto para variáveis numéricas. Muitos termos parecidos, testes que são comuns a diferentes tipos de variáveis. No início pode parecer um pouco complexo, mas eu vou tentar mostrar tudo de forma mais prática possível, com exemplos, para que você consiga visualizar e aplicar no seu dia a dia. Vamos fazer uma revisão rápida sobre os tipos de variáveis. Então, nós temos variáveis categóricas, como já falamos anteriormente, que classificam dados em categorias, como sexo, tipo de tratamento, grau de satisfação e diversos outros exemplos. Elas podem ser nominais, onde não há nenhum tipo de ordem ou hierarquia, ou ordinais, quando existe algum tipo de ordem ou hierarquia. Já as variáveis numéricas, elas representam dados quantitativos, como, por exemplo, idade, pressão arterial, scores de dor, e elas podem seguir uma distribuição normal, que é paramétrica, ou não normal, ou não paramétrica, o que vai influenciar a escolha do teste. Essa distinção entre a distribuição dos dados, ela vai ser essencial, porque é ela que vai definir qual teste estatístico a gente vai usar em cada situação. Falando um pouquinho sobre as tabelas de contingência, elas são como mapas que mostram como essas duas variáveis categóricas podem se relacionar, ou seja, variáveis que classificam dados em categorias, como sexo, tipo de tratamento, vai facilitar a visualização de padrões e tendências. Nós temos aqui um exemplo prático de pessoas, né, que praticam atividade física e que possuem hipertensão. Então, são dois tipos de variáveis categóricas que eles estão buscando entender como elas se relacionam. Nessa tabela, em cada coluna, nós observamos quantas pessoas que se encaixam em determinada combinação. Por exemplo, 10 pessoas praticam atividade física e têm hipertensão, 30 pessoas praticam atividade física e não possuem hipertensão. Quando a gente olha para a tabela, a gente já percebe de cara que quem pratica atividade física parece ter menos hipertensão. Porém, a gente precisa interpretar esses dados para verificar se existe de fato uma relação entre uma variável categórica, que é a atividade física, e a prática de atividade física e a hipertensão. Para isso, a gente vai lembrar daqueles conceitos de aulas anteriores, que são frequência relativa e percentual. Para a gente facilitar essa interpretação, a gente calcula proporções. Ou seja, de 40 pessoas que praticam atividade física, 25%, neste exemplo aqui do quadro, tem hipertensão e 75% não tem. Foi feito o cálculo, né, da proporção. Entre os que não praticam atividade física, 62,5% têm hipertensão e 37,5% não têm hipertensão. Esses percentuais que a gente faz de cálculos ajudam a gente a enxergar a diferença entre as associações de forma um pouco mais clara. Agora nós vamos falar especificamente sobre testes para variáveis categóricas. Então, nós vimos ali que variáveis categóricas nominais são aquelas que se classificam, né, os dados em categorias, sem nenhum tipo de ordem específica, como, por exemplo, novamente, né, tipo sanguíneo, sexo, cor dos olhos. E aí, para esse tipo de variável, a gente tem esses dois tipos de teste. O teste Qi quadrado, ele vai ser utilizado quando nós temos amostras grandes e queremos verificar se existem associações entre duas variáveis nominais. Por exemplo, se eu quero verificar a preferência por um tipo de exercício, musculação, yoga, natação, corrida, nós queremos verificar se a preferência por cada um do tipo de exercício está relacionada ao gênero dos participantes. Então, eu posso utilizar esse teste para verificar se tem relação entre essas duas variáveis, tipo de exercício e gênero. Agora, por exemplo, em outro exemplo, nós vamos avaliar se o tipo de dieta escolhida, por exemplo,
vegana, vegetariana, onívora, carnívora, ela está associada ao nível de atividade física, que pode ser classificado, por exemplo, como alto, médio ou baixo. Então, para a gente testar se existe algum tipo de associação entre tipo de dieta e nível de atividade física, nós poderíamos usar esse teste de Q quadrado para amostras grandes. O Q quadrado, ele vai comparar o que observamos com o que esperaríamos se não fosse, houvesse a relação entre essas variáveis. Se a diferença for grande, podemos concluir que existe associação significativa. Agora, falando um pouquinho sobre o teste exato de Fisher, ele vai ser utilizado quando algumas frequências são pequenas, quando as frequências esperadas são muito baixas. Por exemplo, comparar a ocorrência de efeitos colaterais de um medicamento em um estudo piloto, né, um estudo que é um estudo prévio, com apenas 12 pacientes. Então, um número muito baixo, né, de amostras. Em um outro exemplo, a gente poderia verificar se existe uma associação, por exemplo, entre tipo de parto, cesárea ou vaginal, e ocorrência de complicações em um pequeno grupo hospitalar. Esse teste de Fisher, então, ele vai calcular a probabilidade exata de observar os dados se não houvesse associação, sendo o ideal para verificar nessas situações com poucas observações, poucos indivíduos de pesquisa. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os testes para variáveis categóricas ordinais. Então, os testes anteriores eram para variáveis categóricas nominais. Agora, nós vamos ver sobre variáveis categóricas ordinais, que é as que são as que têm ordem ou hierarquia entre categorias. Por exemplo, grau de satisfação, ruim, regular, bom, ótimo, ou um estágio de uma doença, leve, moderado, grave. O teste de Mann-Whitney, nós vamos comparar duas amostras independentes, quando os dados são ordinais ou não seguem distribuição normal. Em um exemplo, a gente poderia comparar níveis de satisfação de pacientes entre dois tipos de fisioterapia. Em um outro exemplo, poderíamos comparar a classificação da qualidade de sono entre homens e mulheres. O teste de Mann-Whitney, ele avalia se as distribuições das duas amostras são diferentes, considerando a ordem dos valores, sem assumir nenhum tipo de normalidade. O teste de Kruskal-Wallis, ele vai comparar três ou mais grupos, quando os dados são ordinais ou não seguem distribuição normal. Por exemplo, nós vamos comparar a satisfação de pacientes entre três tipos de programa de reabilitação: hidroterapia, pilates, fisioterapia convencional. Ou, em outro exemplo, a gente poderia avaliar níveis de dor, leve, moderada, intensa, entre pacientes que seguem três diferentes protocolos de tratamento. Então, o Kruskal-Wallis ele vai funcionar como uma extensão do Mann-Whitney para múltiplos grupos. Quando tem três ou mais grupos, ele vai ser preferido. Ele nos diz se pelo menos um grupo se difere dos outros, mas não indica quais exatamente. E para isso a gente poderia usar outros tipos de teste para indicar qual grupo que se diferencia dos demais. Então, um resumo rápido. As variáveis categóricas nominais utiliza-se Q quadrado para amostras grandes e Fisher para amostras pequenas, e nas ordinais, o Mann-Whitney para dois grupos e Kruskal-Wallis para três ou mais grupos. A lógica da escolha desses testes é sempre avaliar se existe uma associação ou diferença entre categorias, mas o tipo de teste depende sempre do número de grupos, do tamanho da amostra e da natureza da variável. Anota isso daí, porque isso é muito importante. Agora, testes para variáveis numéricas. Então, falamos sobre todos os testes ali, principais testes para variáveis categóricas. Agora, nós vamos entender quais que são os testes para variáveis numéricas. As variáveis numéricas, quando os dados eles não seguem distribuição normal, ou seja, quando os valores são muito assimétricos ou têm valores muito extremos, a gente utiliza testes não paramétricos. Eles não assumem uma forma específica de distribuição, e aí permite que a pessoa consiga fazer comparações confiáveis, porque como os dados são muito assimétricos,
Esse teste ele vai permitir que a pessoa consiga fazer comparações, ainda que esses dados sejam não normais, não se distribuam de forma normal. Então, o primeiro teste que a gente vai aprender é o teste de Mann-Whitney, que ele aparece novamente aqui para as variáveis numéricas, e ele vai comparar duas amostras independentes quando a distribuição é não normal. Vamos lá, vamos exemplificar. Se a gente precisasse comparar o nível de ansiedade entre dois grupos de estudantes, um que pratica meditação e o outro que não pratica, os scores de ansiedade eles são assimétricos, né? Vamos supor que os dados ali são bem diferentes entre si. Então, os scores de ansiedade poderiam ser verificados utilizando este teste de Mann-Whitney. Em outro exemplo, a gente poderia comparar o tempo de recuperação de pacientes submetidos a dois tipos diferentes de fisioterapia. Os dados de tempo de recuperação variam muito e não seguem nenhum tipo de distribuição normal. Então, esse teste seria indicado. O teste, ele vai nos permitir verificar se há diferença significativa entre os grupos, mesmo sem assumir a normalidade. Vamos falar sobre o teste de Wilcoxon para amostras pareadas, que é utilizado para comparar duas amostras no mesmo grupo ou em grupos pareados. O que significa isso? Um exemplo. Quando a gente precisa avaliar a dor de um paciente antes e depois de um programa de exercícios, cada paciente tem dois scores e os dados não vão seguir uma distribuição normal. Ou, por exemplo, quando a gente precisa comparar níveis de estresse de funcionários em dois momentos do ano. Por exemplo, vamos medir o nível de estresse no início e no fim do período de uma alta demanda de trabalho. Cada funcionário vai representar uma amostra pareada, porque é um par de informações. Esse teste de Wilcoxon, ele vai considerar a diferença entre cada par de medidas e vai permitir analisar mudanças dentro do mesmo grupo. O teste de Kruskal-Wallis, quando temos mais de dois grupos, também vai ser uma alternativa não paramétrica à ANOVA. Para variáveis numéricas com distribuição normal ou paramétricas, quando os dados eles seguem distribuição normal e as variações são regulares, a gente pode usar esses testes paramétricos, que geralmente têm um maior poder estatístico. O teste T-Student, por exemplo, para amostras independentes, ele pode ser utilizado para comparar a média de dois grupos independentes. Por exemplo, se a gente precisasse comparar a média de glicose em jejum entre homens e mulheres, cada grupo é independente e os dados seguem distribuições normais. Se a gente também precisasse comparar a média de pressão arterial de pacientes tratados com duas medicações diferentes, o teste T também conseguiria nos mostrar se a diferença entre as médias é significativa, assumindo a normalidade. Já o teste T pareado, ele vai ser utilizado quando a gente precisa comparar médias de duas medidas relacionadas no mesmo grupo. Por exemplo, se eu preciso avaliar o peso de um paciente antes e depois de um programa de reabilitação ou reeducação alimentar, ou comparar níveis de glicose ou colesterol em jejum em uma intervenção nutricional no mesmo grupo de pacientes. O teste T pareado ele vai analisar essas diferenças dentro de cada indivíduo, considerando a relação entre as duas medidas. Já o teste ANOVA, que é a análise da variância, ele vai comparar medidas de três ou mais grupos. Por exemplo, eu poderia comparar níveis de dor em três grupos de pacientes submetidos a tipos diferentes de fisioterapia. Ou ainda comparar o desempenho acadêmico de alunos de três cursos distintos de uma universidade. Antes de usar esse teste ANOVA, a gente precisaria verificar a homocedaticidade, ou seja, se as variâncias dos grupos são semelhantes. Se não forem, a gente pode aplicar versões ajustadas, como por exemplo o teste T de Welch, que corrige essas variâncias, essas diferenças. Aqui nós temos um resumo, abrange todos os tipos de variáveis, né, categóricas e nominais, e numéricas também, relacionadas à condição, né, qual que é a quantidade de grupos,
e qual que é o teste indicado. Juntar tudo isso em um exemplo prático. Nós vamos imaginar agora um estudo com 3 tratamentos para dor lombar. A variável categórica seria melhorou? E a pessoa poderia responder sim ou não. Para isso, a gente poderia usar a tabela de contingência que a gente apresentou lá atrás, mais o teste de Q quadrado. E se tivesse uma variável numérica, por exemplo, cada pessoa que se submeteu a esse tratamento diria qual é o nível de dor de 0 a 10. Observando a normalidade desses dados, poderíamos testar, usar o teste ANOVA, e se esses testes foram não normais, não distribuídos normalmente, poderíamos utilizar o teste Kruskal-Wallis. Assim, se a gente conseguir avaliar as diferenças em proporções e em médias, a gente consegue deixar a análise estatística mais completa e confiável. Recapitulando, né, as tabelas de contingência elas vão nos ajudar, de fato, a organizar e a visualizar variáveis categóricas usando testes de associações e as variáveis numéricas a gente utiliza testes paramétricos ou não paramétricos, dependendo da distribuição e do número desses grupos. Com essas ferramentas, a gente consegue analisar dados de forma estruturada e escolher qual é o teste correto para cada tipo de pesquisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo se você já entendeu como aplicar esses testes e como foi a sua experiência. Até a próxima!